depois da saída de Marcos Troio, anunciada essa semana, né? Gustavo Uribe, vamos lá. Qual o peso político dessa troca? Dilma Rousseff já está de malas prontas para embarcar para Xangai? E com a leitura em dia, porque o que me disseram é que ela está lendo muito os jornais chineses. É um pouco uma obsessão de Dilma Rousseff, ela sempre leu bastante porque ela tem muito interesse na China. É um peso político para contemplar uma aliada de primeira ordem que, segundo o discurso do PT, sofreu um golpe e não um impeachment, o que é bastante questionável porque havia lá problemas que foram apontados pelo Tribunal de Contas das pedaladas fiscais. Mas Dilma Rousseff volta e agora com cargo para chamar de seu. Stephanie, foram oferecidos alguns cargos diplomáticos a ela. Houve algumas sondagens, por exemplo, para embaixadas na Argentina, no Chile e em Portugal, mas Dilma Rousseff não se interessou. Mas o Banco dos BRICS tem até uma relação maternal. Era quando ela era presidente que ela acabou criando essa instituição financeira que faz parte desses países em desenvolvimento. Marcos Troiro foi indicado por Paulo Guedes, ex-ministro da Economia. Ele estava à frente da instituição e ficaria até 2026. Mas nós tivemos aí um aceno do novo governo numa conversa com os integrantes dos BRICS que, neste momento, você deveria ter essa troca. Ele anunciou, e o Banco dos BRICS anunciou, que ele deve sair no dia 24 de março agora. E não é por acaso. Dia 24 é justamente quando Lula e Dilma devem embarcar no avião presidencial aqui do Brasil com direção à China. O Banco dos BRICS fica em Xangai, que inicialmente Lula deve ir com Dilma para Pequim, numa conversa com Xi Jinping, secretário-geral do Partido Comunista Chinês, e na sequência para Xangai. Marcos Troiro já foi secretário de Comércio Exterior do governo brasileiro, diplomata, um nome qualificado, mas a gestão dele teve algumas críticas, por exemplo, os desembolsos do Banco dos BRICS e também a não presença dele em Xangai durante a pandemia do coronavírus. Há uma possibilidade dele ser incorporado na gestão de Tarcísio de Freitas em São Paulo. Eu tentei conversar com os dois, mas eles não confirmam, mas houve uma negociação aí de bastidor, não está definido ainda o cargo. E aí Dilma Rousseff, então, deve incorporar ou assumir este cargo que é considerado estratégico dentro da dinâmica dos BRICS. Os BRICS já tiveram um peso maior, mas neste momento há um pouco de questionamentos. Você tem cenários políticos e econômicos completamente diferentes. De um lado, você tem a poderosa China, que hoje tem essa disputa com os Estados Unidos de maior economia mundial. A Rússia, que agora está em guerra e cheia de sanções econômicas, e, por outro lado, também a África do Sul, que tem um cenário econômico completamente diferente, assim como o Brasil. Então, respondendo a sua pergunta, é mais um peso político de representação, um cargo para Dilma, do que, de fato, uma questão estratégica para o governo brasileiro. Mas, enfim, agora ela vai com Lula, deve conversar com os países envolvidos para indicação, e aí sim ela toma posse à frente do Banco dos BRICS.